Bom, então, ainda na número 9, a questão da letra B. Nós temos agora uma função y que é igual ao exponencial de 5x. Ele pede para você provar que a derivada dá essa resposta. Bom, nós vamos seguir os mesmos passos da letra A, porém, agora nós não temos mais apenas x lá em cima, né? Nós temos 5x. Então vamos ver como é que vai ficar. Bom, vocês vão ter que considerar as mesmas definições que consideramos na letra A definição do número de Euler e a definição de derivadas. Eu vou recopiar aqui a definição das derivadas. A definição de derivada é a seguinte: a derivada com relação a x de uma determinada função que depende de x, ela é igual o que o limite de delta x tendendo delta x, não sei de onde eu tirei esse 3, tendendo a zero, da função f de x mais delta x menos a função f de x dividido tudo isso por delta x. Bom, essa é a definição de derivadas. A gente tinha visto isso na letra A e vocês devem se familiarizar com isso aqui, certo? Uma definição. Toda vez que vocês precisarem provar uma determinada derivada, vocês têm que recorrer à definição da derivada, porque você precisa saber o que é a derivada para você provar a resposta de uma derivada. Bom, então é este limite aqui. Se a nossa função essa é a função y, que é o exponencial de 5x, então nós vamos substituir aqui agora a nossa função f de x, certo? Aqui no primeiro termo vai ficar assim, então vamos reescrever aqui, né? O nosso d de x, nós temos a função agora, nossa função é exponencial de 5x, e isso aqui vai me dar, vamos recair então em um limite de delta x tendendo a zero. Bom, aqui a função f de x mais delta x. Bom, nós sabemos, então aqui tem que ser uma função que depende tanto de x quanto de delta x. A função que depende de x é o exponencial de 5x. Se nós queremos uma função que depende também de delta x, nós podemos fazer uma multiplicação aqui por um exponencial de 5 delta x, certo? Nós podemos não, né? Aqui nós estamos apenas substituindo. Aonde o que acontece? Aqui nós queríamos uma função que dependesse de x e delta x. Nós vamos utilizar a função que foi dada, a função exponencial de 5x. Aonde tem bom, a primeira parte aqui do x, você apenas copia a função normal. A outra parte vai depender do delta x. Então você no lugar do x você coloca um delta x, como a gente colocou aqui.
E agora isso tudo, então, menos a própria função exponencial de 5x. Agora isso tudo vai ser dividido, né, por ΔX. Pronto. Nós vamos usar os mesmos passos que usamos na letra A, ou seja, percebe que nós temos exponencial de 5x aqui e aqui. Nós vamos tirar ele para fora do limite. Por quê? Porque ele não depende do ΔX, certo? Então nós podemos tirar ele para fora. Então isso aí vai ser igual ao quê? A exponencial de 5x, nós vamos colocar ele em evidência fora do limite. Aí nós reescrevemos o limite, aqui é uma multiplicação, certo? De ΔX. Pessoal, eu posso fazer isso porque por causa de uma propriedade propriedade de limite. Vocês devem ter visto lá atrás. Bom, ΔX tendendo a zero. Agora nós ficamos aqui apenas com o exponencial de 5x, algo bem parecido com a letra A, menos 1 sobre ΔX, né? Aqui não mudou. Observe que mudou apenas o 5x lá em cima. Agora nós vamos usar uma substituição, da mesma forma como usamos lá na letra A. Para não ficar parecido, ao invés de chamar de U, eu vou chamar de V. Mas quem eu vou chamar de V? Bom, peraí, vou fazer em outra cor para ficar mais exposto que eu estou fazendo uma substituição. Então V. O V vai ser igual a toda aquela parte lá de cima. O exponencial de 5x menos 1. Então vamos colocar aqui. O V é igual ao exponencial de 5x menos 1. Bom. Galera, tem um erro aí, tá certo? Bem aqui, ó. Aqui não é x, aqui é ΔX. O exponencial de 5x tiramos para fora. Então vamos apagar aqui apagamos demais. Vamos apagar aqui este x e reescrever ΔX aqui, certo? Então essa parte de cima nós vamos substituir por V. Então aqui nós também vamos ter que mudar um pouquinho, né? Errado, o x também é ΔX, tá? Igualzinho tá lá em cima. Então aqui 5 ΔX. Bom, é algo bem parecido, a única diferença é esse ΔX aí. Agora, o seguinte. Então se e o ΔX que aparece o ΔX que aparece abaixo do limite ali no divisor. Então ele para a gente saber quem é esse ΔX que aparece aqui em cima também, nós vamos usar o mesmo processo. Aqui nós temos um menos 1, ele vai passar para o outro lado, estava negativo, vai passar positivo. Então agora nós temos 1 mais V que vai ser igual ao exponencial de 5 ΔX. Então observe o seguinte, mesmo processo aqui. Se eu quero passar esse E para o outro lado, ele vai o inverso. O inverso do número de Euler é o ln. Então agora nós temos aqui o ln de 1 mais 1 mais V, que vai ser igual a 5x, tá legal?
5 ΔX. Que aqui, ó, vai cair tudo isso aqui, tá? Quando nós passamos o E para o outro lado, ele vira LN, passou para o inverso. Então aqui nós temos 5 ΔX. Observe que agora nós temos 5 ΔX. Nós queremos saber apenas o valor do ΔX. Então nós vamos passar o 5 também para o outro lado. Se aqui ele está multiplicando, então nós vamos passar ele dividindo. Então aqui do outro lado vai ficar o LN novamente de 1 mais V bom, LN de 1 mais V, fecha parênteses, dividido isso por 5. Ele estava multiplicando, veio para o outro lado da igualdade dividindo. Então agora nós temos aqui o ΔX. Então ΔX é igual a isso aqui tudo. Beleza? Agora nós podemos então realizar essa substituição. Nós vamos substituir aqui nessa expressão que nós tínhamos anteriormente, ou seja, a expressão do limite. Vamos tentar simplificar isso aí um pouquinho, né? Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual. Vamos reescrever aqui a nossa derivada, que o nosso dx da exponencial de 5x bom, vai ser igual então a exponencial de 5x, como tínhamos lá, multiplicando o limite, só que agora nós vamos colocar o limite já com a substituição. Observe que novamente, como nós mudamos a variável, agora aqui embaixo do limite não vai ser mais ΔX, vai ser o nosso V, tá legal? E ele também vai tender a zero. Da mesma forma como na letra A. Se você substituir aqui o ΔX por zero, você vai ver que 5 vezes 0 é 0. Exponencial de 0 é 1. Exponencial de 0 é 1. 1 menos 1 dá 0. Então o V também está tendendo a zero. Tá legal? Então aqui nós vamos ter o limite de V tendendo a zero, certo? Agora nós substituímos toda a parte de cima apenas por V. E a parte de baixo vai ficar então o ln de 1 mais V dividido por 5. Bom, agora é o seguinte, essa divisão aqui, ó, quando você tem uma divisão desse tipo, o que acontece? Vamos realizar a multiplicação. Aqui embaixo do V, como se tivesse 1, vai ficar mais ou menos dessa forma assim, ó. Você passa a fração multiplicando o inverso, né? Nós temos então o exponencial de 5x vezes o limite de V tendendo a zero, a nossa função V vezes a função aqui está aqui embaixo, só que o inverso, certo? Ou seja, o 5 vem para cima e o ln fica embaixo. Bom, isso aqui é multiplicação de fração. Pessoal, se vocês não entenderem, é apenas multiplicação de fração. Quando você tem, na verdade, divisão de fração, né? Quando você tem uma fração dividida por outra,
você tem que multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, beleza? É uma multiplicação de fração simples. Então, agora, realizando a multiplicação aqui, em cima nós vamos ter 5v, só que eu vou descer esse 5v, assim como nós fizemos o, com o U na letra A, na questão da letra A. Então nós vamos ter o exponencial aqui de 5x novamente, e ainda, né, uma multiplicação, limite, com o v tendendo a zero. Em cima nós temos 5. E aqui embaixo vai aparecer 1 sobre v, vezes o ln de 1 mais v. Bom, bem parecido com o que a gente tinha na questão da letra A. Agora, pela propriedade do ln, nós sabemos que este 1 sobre u pode passar como expoente aqui do ln, tá legal? Do argumento do ln. E o 5 aqui em cima, como ele é uma constante, nós vamos tirar ele fora também, tá? Do limite, ele vai ficar lá fora. E aí nós vamos resolver esse limite. Bom, resolver não, né? Nós vamos substituir ele pelo seu valor. Que assim que eu reorganizar aqui, nós vamos conseguir ver que este limite vai ser o próprio número, na verdade, vai ser o ln do número de Euler. Então, já dá para imaginar o que vai acontecer, né? Então, aqui temos o exponencial de 5x vezes o 5 que saiu do limite, porque é uma constante. E agora temos aqui, então, somente o limite com o v tendendo a zero. Aqui em cima vamos ter apenas o ln aqui de 1 mais u, mais v elevado a 1 sobre v. Bom, agora, pessoal, observe o seguinte, isso aqui, este limite, né, o limite dessa parte aqui, dessa parte não, né, esse limite, porque somente aqui que temos v, então é só essa parte que nos interessa para saber o limite. Então essa parte nós sabemos que é igual, certo? Isso aqui é igual ao número de Euler. Então o número de Euler é o argumento do ln, igualzinho aconteceu na letra A. Então nós vamos ter que essa derivada vai ser igual a exponencial de 5x, 5 aqui, né? Já passei multiplicando, 5 exponencial de 5x vezes, bom, o limite nós vamos substituí-lo pelo número de Euler, que por definição nós sabemos que dá isso. Então, aqui vai ser o ln de E. O ln de E é igual a 1, pessoal. Isso aqui, ó. Isso é igual a 1. Então, nós temos 1 sobre 1. Certo? Então, vai ficar isso aqui, ó. A nossa derivada é 5 exponencial de 5x vezes 1 sobre 1, que é 1.
Portanto, a nossa resposta final, conseguimos provar o que queríamos, que a derivada com relação a x da função exponencial de 5x é igual a 5 exponencial de 5x. Bom, temos a resposta. Para finalizar, olha só, toda vez que você tiver uma derivada que envolva uma exponencial elevada a uma função que depende de x, certo? Você simplesmente responder da seguinte maneira. Se você observar a questão de letra A e a questão de letra B, o que acontece é o seguinte: quando nós temos a derivada de uma função com relação a x e de uma exponencial de uma função aqui de uma função f de x, então a resposta vai ser a seguinte, galera. Isso é tabelado, é uma derivada tabelada. Se vocês pesquisarem aí no Google, olhar no final do livro Leitold ou no final do livro do James Stewart, vocês vão ver que tem a tabela de derivadas e a tabela de integrais. Essa é uma derivada tabelada, porque você utiliza muito. Então essa é uma forma de você resolver ela mais rápido. Você sabe que vai dar isso. A derivada de uma exponencial é a própria exponencial da função, ou seja, aqui no caso nós vamos ter o próprio exponencial da função f de x multiplicado pelo f' de x, ou seja, a derivada dessa função de x. Tá legal? Então isso aqui é a derivada dessa função f de x. Entendeu? Se você olhar tanto a letra A quanto a letra B, seria bem mais fácil responder a derivada, se ele perguntasse somente a derivada, se nós fizéssemos assim. Mas ali nós provamos que isso aqui está correto. Beleza? Olha só. Quando você volta aqui, você tem exponencial de 5x. O que acontece? É o próprio exponencial da função f de x, que no caso o f de x é o 5x. Então ele aparece aqui, ó, na resposta, multiplicado pela derivada dessa função de x. No caso lá era 5x. Se você derivar 5x, vai dar o 5 que aparece aqui, ó. Beleza? A derivada de 5x é 5. Então, isso aqui é uma derivada tabelada. Vocês precisam se lembrar. Derivada de exponencial é o próprio exponencial vezes a derivada da função do exponencial. Beleza? Até a próxima.